Pessoal, é o seguinte, hoje estou aqui com um grande amigo, um grande irmão que eu ganhei na vida aos meus, acho que 14 anos de idade, por aí, provavelmente entre 12 e 14 anos de idade eu tinha, e ele tem a mesma idade minha, tem alguns meses de diferença aí. É um grande sucesso na área de direito em Sorocaba. Esse entrevistado de hoje já foi candidato à presidência da OAB aqui de Sorocaba por 2 vezes, tem uma carreira muito conhecida entre o meio jurídico, entre os profissionais, entre os empresários da cidade. Estou aqui com o meu grande amigo, meu grande irmão, Jesuel Gomes, conhecido como Ziel para mim, Dr. Jesuel Gomes para a comunidade sorocabana. Ziel, obrigado de ter vindo, Obrigado, é um carinho enorme estar recebendo você aqui, não pela questão profissional, mas pela amizade, realmente, pelo olho no olho que a gente tem, de grande verdade. Obrigado você. Obrigado por estar e por ter recebido bem o convite. Quero que você se apresente aqui para o nosso público, que aí são quase 70 mil seguidores que a gente tem, que admiram o nosso trabalho na arquitetura, e eu acho que tem a ver também a arquitetura com o direito, e a gente vai trocar um pouco desse bate-papo sobre isso. Fala aí. Márcio Pedrico, primeiro, deixar claro que é uma honra estar aqui, recebi o convite com muita alegria. Não estive antes por conta de compromissos de trabalho, compromissos familiares, né? Mas hoje estou aqui para falar sobre Palmital, Sorocaba, sobre o direito, sobre a roça, sobre tudo aquilo que envolve a minha vida profissional, familiar, pessoal, e que possa, obviamente, de uma forma direta ou indireta, contribuir para as pessoas, para o ser humano, mas principalmente para o meio jurídico, tá? Essa é a minha função aqui. Você, não preciso falar, né? Um amigo de mais de 40 anos, acredito que 44, 45 anos, vi seus filhos nascerem, crescerem, carreguei no colo, fizemos muitas festas ao longo dessa jornada, né? Vamos continuar fazendo, se Deus quiser, até os 100 anos de idade. Sem dúvida. Que é o mínimo que a gente vai viver, se o homem lá em cima abençoar ele vai. E dizer para você que você não é meu amigo, como eu sempre falo para você, para sua família e pelos 4 cantos da cidade. Eu tenho um irmão, só não temos o mesmo sangue, mas eu tenho um irmão e as nossas conversas sempre foram olho no olho. E é por isso que nos damos tão bem e tenho um carinho muito grande por você e por todos os seus familiares. Estou aqui para falar do que você quiser, responder o que você quizer. Olha lá, mas, lógico, tem que ter uma certa cautela. Tem que ter um filtro, né? Tem que ter um filtro. Senão, posso revelar tudo. Tá certo. Vamos lá, meu amigo. Jesuel. Jesuel ou Ziel? Acho que para o público, Jesuel. Doutor Jesuel. Eu acredito que assim, não vejo necessidade do doutor, né? Pode ser Jesuel, porque o doutor, eu costumo dizer, Márcio, que antigamente eu dizia que o hábito faz o monge, como diz o ditado. Hoje, aos 58 anos de idade, com 47 na advocacia, né? Você sabe bem da minha história. Comecei aos 11 anos, como eu brinco, varrendo o chão e limpando mesa. Esse ano eu faço 35 anos de efetivo exercício da advocacia, diuturnamente. Então, pode ser Jesuel e para os irmãos amigos, Ziel apenas e tão somente, tá bom? Até a gente estava brincando um pouco antes de iniciar aqui, ele me ligou falando sobre traje, né? Qual é o traje que eu devo ir, ou que eu vou, ou que você entende como é melhor? E eu falei para ele com toda a sinceridade do mundo, aquilo que eu vejo são situações distintas, que eu estou aqui à sua frente e estou tratando você como o Dr. Jesuel. Mas, no meu íntimo, você é o Ziel, meu irmão. Graças a Deus. E aí eu falei com muita clareza isso. Se for diferente, você me corrige. Ziel, eu conheço você profissionalmente, o gabarito seu profissional, e eu o contrataria independente das vestes.
Foi palavras que eu tirei. Exatamente. Só que eu entendo que as pessoas que vão estar vendo aí essa nossa fala, essa nossa entrevista, esse nosso bate-papo, são pessoas que não conhecem na realidade e não são seus clientes, mas poderão vir a ser. Sim, vir a ser. E aí eu coloquei para você, para essas pessoas, você é o Dr. Jesuel, o cara que, quando as pessoas falam, um advogado, qual é infelizmente tem isso, né? Qual é a simbologia que isso, como que a gente vê um advogado? A primeira imagem é terno, gravata e etc, um social e etc. Eu o vejo de qualquer forma, tanto assim como de bermuda, que você já veio aqui diversas vezes, Chinelo e camiseta, enfim. Esse, para mim, eu o contrato independente disso. O outro, de repente, essa veste pode, que não seja uma formal de um advogado, pode não ser tão bem-vinda. Embora isso, para mim, não tem valor nenhum, porque o valor está no profissional. No profissional. Eu, como arquiteto, eu me visto um pouco mais moderno, um pouco mais arrojado e arrumo o cabelo do jeito que eu quero, e se não arrumar também tá bom. Se eu ver... Esse é o perfil meu do arquiteto Márcio Pedrico. Se alguém me ver de terninho e gravata, eu tenho certeza que não vai me contratar, porque não é o perfil de um arquiteto, principalmente do Márcio Pedrico como arquiteto. Perfeito. Então, esse é o que eu penso de você e é o que eu entendo. Para o público, você é um cara, um profissional, um grandíssimo profissional. Obrigado. Que se veste como um advogado, e, enfim, quando profissional. Mas quando não, quando vai tomar uma cerveja, aí você vai encontrar você nos outros formatos. E esse é o Dr. Jesuel Gomes. Ô, Márcio. Jesuel, eu queria que você contasse um pouquinho de forma sintética e da sua história, desde lá do início, em Palmital, onde eu venho conhecer você quando você vem para cá. Meu pai ainda era vivo. Opa! Né? Se eu tiver bom da memória, nós nos conhecemos no centro da cidade, do lado da igreja ali da Catedral, né? Acho que você trabalhou ali naquela época. Rua Carlos Gomes, 47. Isso. Início da minha jornada. Eu conheci você lá, meu pai era vivo, ele estava levando para ver obra, eu nem sei o que era. Enfim, depois eu volto num tempo depois ali naquela região, trabalhar de pedreiro na catedral, fazer ali as molduras, a restauração da catedral. Mas vamos lá, a palavra é toda sua. Obrigado. Digníssimo Dr. Jesuel Gomes. Que isso. Márcio, só fazer uma consideração daquilo que você falou da vestimenta, né? Tá. Mas é bem rápido. Antigamente você ia num consultório médico, num consultório dentário, você encontrava um médico todo de branco, um dentista, um cirurgião dentista todo de branco ou um cirurgião dentista todo de azul. Isso. Né? Inclusive sapato branco, tanto o médico quanto o dentista e tal. As pessoas evoluem, os tempos evoluem. Então hoje, você vai num consultório médico, como via de regra, ou no consultório dentário, o dentista, o médico, ele não está mais de sapato branco, ele não está mais todo de branco. Ele pode estar de calça jeans, uma camiseta, uma polo ou uma camisa, e ele vai ter um jaleco. Ele vai usar um jaleco. A grande maioria, acho que 90%. Então isso, para mim, é a evolução dos tempos. Sim. No direito, com a vinda dos processos digitais, dos processos eletrônicos, isso também mudou. Porque o advogado, ele sai muito pouco do seu escritório para fazer audiências. Então não há aquela necessidade do advogado estar todos os dias de terno e gravata. Por quê? Ele não tem situações diárias para que ele tenha que ir ao fórum. Repito, considerando a vinda do processo judicial eletrônico. Então eu tenho por hábito hoje no meu escritório, independentemente se eu tenho um cliente de R$1.000 ou de 1 milhão, eu atendo, como eu brinco, a paisana. Porém, quando eu vou realizar uma audiência ou quando eu vou ao fórum, independentemente se eu vou despachar com algum magistrado ou não, eu uso terno e gravata. Porque eu acho que é uma questão de costume, de respeito, e a gente recebe isso dos magistrados. Os magistrados, quando realizam audiência, estão de terno e gravata. Quando a gente precisa falar com eles
presencialmente, eles estão de terno e gravata. Quando nós vamos ao fórum para a realização de uma audiência, eles estão de terno e gravata. Então eu entendo que esse é um costume que tem que ser preservado. Agora, o nosso dia a dia, por conta da desnecessidade de estar todo dia nos fóruns, atender urgências e emergências, eu entendo que o terno e gravata não é mais necessário. Eu acho que até um pouco... A grande maioria, 90% hoje, trabalha, como eu brinco, né, a paisana. Eu acho que até um pouco tem a ver com a questão nossa, do nosso clima também, né? Bastante, bastante. Muito... Eu entrando nesse, eu acho que, logicamente, completando você da questão dos trajes, né, de trabalho, o traje formal, né, o terno, gravata, etc., dos magistrados e dos advogados, quando lá estão nos fóruns, traz um certo perfil de poder, de direção, de autonomia, com daquilo certeza, que ele faz. Com então, certeza. Eu gosto bastante disso, Isso aí é uma tradição, né? Ela vem, tanto Márcio, só para você entender, nós advogados, quando nos formamos e passamos no exame da OAB, nós somos chamados de doutores. Por quê? Existe uma tradição desde os primórdios que todo advogado é doutor. Ele não precisa fazer doutorado para ser doutor. Tá. Como nós chamamos também todos os médicos, todos os dentistas que se formam de doutores. Isso. Então isso é uma tradição, tá? Deixar claro isso aqui. Mas vamos lá. Completando, eu tive recentemente fora do país, e aí você volta falando do traje ainda. Europa é um clima frio, sim, etc. Aí fui lá, precisei de um médico lá e tal, precisava de um remédio. Aí lá ainda mantém-se essa história do que no Brasil já está meio que desconstruindo, né? Do traje do médico e tal, como você falou. Ainda está lá o médico, assim, isso falando, estava falando isso aí acho que em Paris, talvez, alguma coisa assim, que depois... Por que eu entrei nesse assunto? Porque, na realidade, eu precisei do médico em Paris, depois precisei de um outro médico na Bélgica. Aí eu me dou... Viajou bastante, viajei bastante. Vive viajando. Eu falo que eu vivo viajando, aumentando o meu repertório. Entendi. Repertório de conhecimento de obras culturais isso é uma benção. Do mundo. Crescimento, né? Crescimento pessoal e profissional. Isso aí. E aí eu encontrei com outro médico na Bélgica. Eu combinei com ele de pegar a receita do remédio que precisava de uma receita de um médico europeu, da Bélgica, nesse caso a Bélgica. Eu encontrei com ele e ele falou, vamos nos encontrar em tal endereço. Fui esperando ele chegar, daqui a pouco ele me chega de bicicleta, roupa inteiro de... Tava nevando, roupa de plástico, assim, aquelas coisas todas. Esse era o médico, esse é o perfil do médico. Eu até conversei com ele, ele falou, mas e a roupa dele? Eu falei, não, aqui não tem essa. O doutor está... Ele falou exatamente isso, lógico, em holandês que não foi, ele falou em inglês. Tá. O doutor está na sapiência da pessoa e não no traje da pessoa. Aqui no nosso país nós pensamos dessa forma. Pois é, Márcio. Olha que loucura, né? Então, veja bem, voltando ao que eu falei inicialmente... Eu estou pensando aqui comigo, acho que esse médico ouviu a minha fala em algum lugar no Brasil. Ou você ouviu a fala dele. Não, eu tenho 58, ele deve ser mais novo. Mais novo, então, ele ouviu a minha fala. Ele é irmão do Felipe, meu filho, lógico, irmão por parte de um pai, como é que a gente fala? Uma família faz intercâmbio, essas coisas isso. Aí, sim. E ele é médico lá acho que do exército lá e tal. Então, mas é o início da minha fala, que eu disse para você. O hábito não faz o monge. O que faz o monge são as atitudes dele. Isso faz o monge. Então, eu sempre... antigamente, não. Quando me formei aos 23 anos, eu tinha uma filosofia de que teria que trabalhar todo dia de terno, gravata, teria que atender de terno e gravata. Mas aí, isso lá no começo da carreira, quando a gente tá louco para ser alguém, né? Sim. Hoje você já está e é alguém, bonito, né? Não, e é bonito. Lógico. Eu acho elegante um homem de terno, gravata. Tanto você que... coitado, eu viajo Malemar para Palmital, minha cidadezinha lá. Vou pescar em Cananéia com os amigos. Tá certo. Eu não tô ainda no nível... Você não foi pescar naquela cidade que teve um problema, os caras lá, não? Perto de Palmital, não é Palmital?
Fábio, Não, meu irmão, comentou um dia lá, tem uma não, pescaria não tô lá. lembrando, não. Foi Não, você nessa tá aí? querendo, é alguma pegadinha que você está Isso querendo. aí, isso aí. Não, mas eu. Não, que foi uma galera pescar lá e as mulheres descobriram que eles não estavam pescando que nada, né? Não, é aquele ditado que Que pescar que pescar que nada ou nada, do beijar na Bruno aí, boca, ó. É né? isso aí. Não, mas eu não estou ainda nesse nível seu de viajar à Europa 3, 4 vezes por ano, né? É, Lógico. trabalha, vai continuar Não, eu trabalhando que você sei. chega lá. Não, eu estou trabalhando todos os dias, né? Mas eu costumo dizer, Márcio, que quem trabalha na sexta é porque não programou direito de segunda a quinta. Eu trabalho na sexta. Então, eu na sexta-feira eu costumo trabalhar até 1 hora, 1h30 da tarde. Depois eu vou almoçar com um grupo de amigos aí que a gente tem. Ó o nome do grupo. Grupo dos Amigos e Inimigos. Por aí já tem uma Pois noção. é, eu não faço Tem um parte monte, nem de um e nem de outro, porque eu tem nunca um fui monte, convidado para tem um almoçar. monte de nego falando mal dos outros lá, mas eu não. Mas eu criei essa regrinha na minha vida aí, mas trabalho Mas diuturnamente. tá certo. Conta para mim do comecinho, seu lado de Palmital. Você chega em Sorocaba, Cara, pra gente poder sintonizar quem é o Dr. Josué hoje no meio sorocabano. Tá, rapidamente, né? Eu venho de uma família humilde. Quando eu digo humilde, no aspecto financeiro, mas não no aspecto cultural, no aspecto caráter. Eu venho de uma família de 6 filhos, né? Você conhece todos. Eu sou o terceiro filho e nasci em Palmital em 1967. E eu vou revelar para você uma coisa que eu nunca falei. Meus pais eram evangélicos, né? E quando eu nasci, um pastor da igreja dos meus pais foi até o hospital e fui apresentado a ele, né? Como acontece nas igrejas, independentemente da religião. E o meu pai sempre disse para mim e a minha mãe que ele olhou para mim, pegou no colo e disse aos meus pais: esse menino vai ser um grande general. Isso me arrepia quando eu falo. Que responsabilidade que ele solta no colo, hein? Pois disse assim expressamente: esse menino vai ser um grande general. Mas eu nunca tive a oportunidade de conhecer esse homem, né? Esse homem de Deus. E aos 6 anos de idade, a minha avó, mãe da minha mãe, queria um neto. Nós morávamos em Sussuí, um patrimônio a 12 quilômetros de Palmital, que existe até hoje. E a minha avó queria um neto para morar com ela em Sorocaba. Morava ela e 2 tias e tal, mas ela queria um neto para morar e tal. E eu fui escolhido por 2 razões. Primeiro, que eu era a semelhança do meu falecido avô, mãe da minha mãe. Meu falecido avô, ele era uma pessoa, era um alemãozão de olho azul, e a minha avó, uma preta. Uma pessoa maravilhosa que me criou até os 19 anos, quando infelizmente ela foi morar com Deus. Conheceu Dona Maria do Carmo, até porque você conheceu por conta das obras que você trabalhou na casa do meu tio, Dr. Jorge Araújo, né? Seu amigo também. Ela chegou a morar com ele chegou lá, a morar, lá no fundo. Nos fundos da Rua Tamandaré e tal. Você lembra? Nessa época, você trabalhava na obra dele, na Tamandaré, na esquina da casa dele. É aí que a nossa vida se encontrou. Congrui, isso. Exatamente. E aí e porque também eu era muito branquelo, e a minha mãe trabalhava na roça, meu pai também, eu era muito espoleta, prontão, como dizia na época, né? Então eu tinha que ir para a roça com a minha mãe, tinha muito sangramento nasal e tal, e isso foi o que me trouxe para Sorocaba. Legal. Comecei a trabalhar com 11 anos de idade com o meu tio. Comecei, como eu disse... O tio dele é Dr. Joel de Araújo. Joel de Araújo, advogado, presidente da OAB, por 2 gestões. Conhecidíssimo aí também, tanto quanto o Dr. Jesuel Gomes, que está aqui, mas uma excelente pessoa. Não, sim. Depois eu volto nele para contar o início da minha história, que já contamos por várias vezes aqui, mas onde Joel e Jesuel fazem conexão. E aí comecei a trabalhar com meu tio aos 11 anos de idade. Me formei aos 23 anos, graças ao estudo e a Deus, passei no primeiro exame da OAB. Na minha época, a segunda fase ainda era oral, uma banca com
se eu não me engano, 5 advogados experimentadíssimos, né? E fui aprovado no primeiro exame da ordem. Aí estive juntamente com o Dr. Joel até os 32 anos, quando você se recorda muito bem, porque você foi o idealizador do meu escritório, né? Você lembra Ali você virou meu cliente. Ali, tinha um carro, nós trocamos o carro, peguei um carro mais velho seu, e por conta disso você fez toda a reforma do meu escritório. E eu me recordo de um fato, que no dia da inauguração nós íamos fazer um coquetel, já comentei isso com você esses dias atrás. E nós estávamos, o coquetel era 7, às 6 da tarde nós estávamos no Shopping Esplanada, escolhendo uns quadrinhos para colocar na parede, tudo sujo de terra, de tinta, mas naquele dia eu tenho fé que foi o marco inicial. É o início da minha... do seu progresso de vida. Meu progresso de vida, não profissional. Social, profissional não, e vida pessoal. Eu acho que tudo. Acho que socialmente falando, profissionalmente falando, familiar também. Como pessoa, de fato, né? Consegui vencer, né? Levantei a bandeira e consegui vencer. E o começo da profissão, você é sabedor disso, quando você tem uma carreira solo, o começo da profissão ela é difícil. Total. Né? Você tem que... É como eu costumo brincar. Enquanto eu trabalhava com o Dr. Joel, eu era o arbusto e ele era a árvore. Então, todas as vezes que se falava, o Dr. Jesuel Gomes, que com esse nome só tem um em Sorocaba. Total. Acho que no Brasil, hein? Eu também acho. Mas todas as pessoas... o sobrinho do Dr. Joel. Porque o Dr. Joel era e continua sendo uma referência no direito. Isso. E todos, né, me viam como sobrinho do Dr. Joel. Com o passar dos anos, isso eu enfrentei na minha primeira campanha da OAB de 2012. Quando as pessoas que não me conheciam diziam que... Quem era o Jesuel? Dizia o seguinte, que quem ia governar era o Dr. Joel, que eu era apenas um fantoche, vamos usar uma linguagem bem clara. Mas isso, para aqueles que não me conheciam, para aqueles que não sabiam da minha personalidade, da minha forma de trabalhar. E os anos foram passando, então, há muitos anos já, eu não sou mais o Jesuel sobrinho do Dr. Joel. Eu continuo sendo o Jesuel sobrinho do Dr. Joel. Na vida pessoal, mas no profissional, eu sou Jesuel Gomes. Você conseguiu se Criei meu nome, solidificar e criar seu nome, a sua identidade profissional, né? E falo isso sem falsa modéstia, tá? Eu acho que o dia a dia, o respeito que eu tive, né, o respeito que eu tenho hoje, eu posso dizer isso, repito, sem modéstia. O meu nome é respeitado perante o Poder Judiciário. Por quê? Porque eu trabalho com clareza, com certeza e com honestidade acima de tudo. Eu tenho uma regra que eu digo para os meus colegas no dia a dia. Todas as vezes que eu estou debatendo com qualquer colega, seja numa audiência, no dia a dia, eu digo a eles, meu amigo, os clientes vão e nós ficaremos. Então nós temos que manter a ética entre nós, o respeito entre nós. Eu posso mentir para o meu colega advogado em relação ao meu cliente. Porque é uma estratégia profissional. Exatamente, né? Para se chegar ao denominador comum, para que você obtenha o êxito daquilo que o cliente pretende. Isso. Mas eu sempre trabalho com ética e lealdade. Isso é um lema... É isso que te trouxe até aqui. Né? Não até aqui a minha mesa, mas até aqui como profissional, Dr. Jesuel Gomes. Até porque eu conheço bem aqui, né, Márcio? Pois, e muito. Vira e mexe, eu tô aqui. Mas não para falar de processo, para tomar um café, para comer um pão de queijo, que é muito bom. Esse pãozinho de queijo sou eu que faço. Não, aí já é mentira. Eu faço a compra. Compra, logicamente. Entendi. É igual lá no escritório. Às vezes eu tenho alguma coisa, né? Eu falo, pô, mas quem que fez esse doce? Às vezes eu pego lá um almoço e almoço com a minha turminha lá, né? Com a minha equipe, né? Hoje em dia, os modernos chamam de time. Não, eu tenho o meu grupo, os meus colaboradores. E aí chega alguém e fala, pô, mas quem que fez essa comida aqui? Eu?
Como assim? Não, eu fiz tal pessoa fazer, eu trouxe. Fiz a compra, eu fiz o... De qualquer forma, eu de fiz. qualquer forma, se foi, sem você não existiria. Exatamente. Jesuel, volto lá em Dr. Joel de Araújo. Eu conheci o Jesuel nessa época, como eu disse no início. Eu fui trabalhar, meu pai tem um acidente em 85, e aí eu fui convocado pelo Dr. Renato Delagnese, do Grupo Votorantim, que é meu padrinho. Olha, você e o seu irmão vão tocar as obras que seu pai estava tocando, tudo Carlinhos, bem? né? Isso, Carlinhos, mais velho. É. Esses dois conseguem tocar, eu dou um apoio, um suporte aqui, de questão administrativa, e vocês dois vão para a obra e vão executar. Aí foi lá conhecer a casa do Joel de Araújo, conheci o Joel de Araújo. Foi ali que nós iniciamos a nossa trajetória. É isso aí, esse é o ponto. E eu me lembro como se fosse hoje, eram duas casas, essa do Joel de Araújo, Dr. Joel de Araújo, e a casa do Milito, engenheiro de Milito. Isso. Que hoje é... José Antônio Milito, que hoje ele é, acho que é reitor, se eu não me engano, da Faculdade de Engenharia de Sorocaba. Sim, uma pessoa muito digna. Um grandíssimo engenheiro, uma figuraça. Digna demais. Também tem duas faces, como eu digo. Um é o doutor, o engenheiro Milito trabalhando, e a outra é ele desconectado com o mundo, não é? É uma figuraça. E aí conheço o Joel. Meu pai tinha começado a casa dele e estava numa situação que eu não entendia nada de construção civil, né? Eu olhava aquilo e falava, que bagunça que é essa aqui, né? Meu pai tinha feito, depois o Joel vem e fala isso, que isso aqui era a ideia do seu pai. Meu pai era um construtor, um empreiteiro, mas muito conhecido, muito bom naquilo que ele fazia, e ele tinha as ideias construtivas dele. E ele passava isso. Então, quer dizer, já tinha um poder de criação ali, né? Sim. No que eu vou e resgato isso dele. Eu acho que é dele isso, né? Passou pelo seu sangue. Isso, né? Pô, ele criava coisas. Ele criou uma garagem subterrânea na casa do Joel, que estava fora do projeto. Eu falei, porra... Existe até hoje. Interessante, onde eu acho que é sei lá, o que funciona Existe lá até hoje. hoje. Hoje ele tem a garagem e ao lado da garagem ele tem um quarto, uma suíte, alguma coisa assim. E aí nós fomos trabalhar, eu fui assentar tijolo. Assentar não, minto. Eu fui... meu irmão assentava tijolo, Carlinhos, junto com o Valderzinho, que ainda trabalha comigo aqui, que é o pedreiro e tal. E eu fui de ajudante de obras. Agora você imagina o Márcio Pedrinho carregando lata. Dá pra imaginar? Dava. Carregando cimento, saco de cimento, 50 quilos. Na época dava. Mas agora, molecão, agora passou 14 anos só. Pois é, então, lógico, o que passou foi isso, durou até os meus 30 anos quando eu me formo. Eu trabalhei nessa situação aí. Lógico que não na casa do Joel, porque terminamos antes. Sim, lógico, tá louco. Senão, aí vieram outros. Eu não tinha nem recebido, né? Mas eu conheci o Joel lá e ele me deu também um suporte muito grande na questão jurídica da empresa que foi se formando durante esse processo, que foi uma mini construtora Pedrico, que é algo que meu pai tinha lançado lá atrás. E o Joel assessorou por um bom período isso daí. Nós, junto com o Renato Delagnese, e aí nós fomos pro meio, enfim. Chegamos, conheci você, jogamos bola junto, etc, etc. Você se forma de um lado, eu me formo do outro, mas a conexão nossa da amizade sempre existiu. Um pouco distante, um pouco próximo, né? Então até tem uma música tão distante, tão próximo, que me faz pensar na vida, lembrar da vida. E aí eu vejo você na sua ascendência aí, você me contratando para ser seu arquiteto, eu já lá também. Por várias vezes, né? Por várias vezes. Construção do Portal do Sabiá. Consegui arrancar seu dinheiro, isso. Não, construção do Portal do Sabiá. Casa, uma biga de uma casa. Reformas no meu escritório, 2 ou 3 que você já realizou. E outras muitas indicações que você tem nos feito, isso é agradecido de coração. Isso é pelo resto da vida, é a sua capacidade e competência, senão não indicaria. Pois é. Agora eu falo para você o que tem a ver a arquitetura com o direito, num poder de criação. Essa é uma pergunta que eu tenho a resposta, vamos ver se é a mesma da sua. Eu acho que, sei lá. Tem alguma semelhança arquitetura paralelo a direito? A minha visão, Márcio, é muito simples, né? Eu só vou fazer uma crítica a você. Você deveria ter combinado antes essa pergunta. Pois é, mas essa é a pegadinha. Você não combinou. Tem mais uma pegadinha. Nossa senhora, cuidado, vai lá, o que você vai falar. Vem em mim. Eu vejo assim, Márcio, arquitetura para mim é criação. Isso.
Ponto. Só para facilitar a sua resposta. Não quero que você facilite. Não, Nós não quero. estamos falando Não, de não quero. humanas. Não quero. Arquitetura é criação. E quando eu digo criação, eu quero dizer o seguinte: é o poder de criar algo que agrade ao seu ou aos seus clientes, que encha os olhos e que ele tenha o prazer de chegar naquele local, se sentir bem e dizer: eu construí, mas quem me mostrou o caminho, quem fez tudo isso foi o meu arquiteto. Bom, por que eu digo isso para você? Porque nos projetos que você idealizou para mim, como a minha casa no Portal do Sabiá, como o meu escritório, todos eles eu me sinto bem. Eu fico no meu escritório tem dia por 12 horas. Então, para eu estar no meu escritório por 12 horas, o ambiente tem que ser harmônico, né? E às vezes você chega lá para a gente tomar um café, bater um papo, ou buscar algum dinheiro que eu ganhei algum processo para você, né? Pô, tem 2 processos lá para buscar dinheiro, hein? Não, a semana que vem você vai buscar. E eu vejo que você chega, você já olha um quadro na entrada da minha sala, tá torto, você já vai lá, organiza. Então isso para mim é a arquitetura, é a criação, o poder que o arquiteto tem de deixar algo feio, lindo, maravilhoso, ou de criar algo que não existe e fazê-lo de forma linda e maravilhosa. O direito, para mim, é a mesma coisa. Nós, advogados, nós criamos teses. Antigamente, quando você dizia assim, fulano é amigada com cicrano, né? Amigada, morava juntos, não era casado de papel passado. Aí veio a evolução através das decisões do Poder Judiciário, da criação dos advogados, e desenvolveu-se o que a gente chamava de concubinato, que era a mesma coisa de amigado. Hoje não, hoje é união estável. Então tudo isso é uma evolução, é uma criação do advogado. Então o advogado, ele é criador de teses que visam o quê? A satisfação do cliente. Assim como quando dei aula... É uma parte da história dele que eu queria que ele tivesse contado, ele não contou, ele pulou essa parte. Eu vou falar. Ele foi... Fala você, que a voz é toda sua. Eu fui professor da Unip durante 5 anos, em processo de trabalho e processo civil. Eu lecionava para alunos de 4º e 5º ano. Para mim isso foi uma honra, porque eu pegava o aluno quase pronto e eu terminava na minha matéria prática jurídica, em processo civil e processo de trabalho, eu terminava de dar para ele o suporte para que ele continuasse profissionalmente no mundo jurídico, para aqueles que pretendiam, né? Eu coordenei o escritório experimental de advocacia da Unip, onde eu tinha 20 estagiários também de 2001 a 2005, só que antes disso, para que eu fosse na Unip e tivesse uma remuneração que foi muito bom na minha vida profissional, no meu crescimento, eu fui coordenador do escritório da experimental da FAD de 1998 a 2001. E o trabalho que eu desenvolvi com um grupo, vou trazer aqui para que todos conheçam, passou como meu orientador nesse escritório o Dr. Paulo Belotti. Paulo Belotti, que hoje é juiz do trabalho, uma pessoa magnífica, uma pessoa de uma educação, de um trato com os advogados ímpar, muito correto, é um expoente do direito, tá? E foi meu colaborador, tá? Meu orientador, só para você ter uma noção. Na época, o Dr. Paulo era advogado e já estudava para juiz. Mas fazendo aqui só uma colocação da minha vida como professor, né? Em 2006, eu saí da Unip, porque eu tinha a concorrência à presidência da OAB. Perdi na época para o Dr. Delgado, uma pessoa também que respeito e admiro, meu amigo. Participamos depois de eleições do mesmo lado, depois de muitos anos, né? Perdi para ele por um universo de 3 mil votos por 5%. Então,
Expressivo o seu aparecer, né? Exatamente. E aí continuei na advocacia, né, como até hoje. Então eu vejo, voltando ao assunto, a arquitetura paralela a direito, eu vejo da mesma forma, porque nós, advogados, nós temos que nos debruçar sobre aquela questão, buscar uma tese que satisfaça o desejo do nosso cliente, ou, no mínimo, amenizar a dor, amenizar o prejuízo. Então, isso, para mim, é criação. Sim, sim. É criação. Então, o paralelo que eu faço, de uma forma muito simples, né? Eu não sou filósofo e tal. O meu paralelo vai ser mais simples ainda. É isso. O que tem a ver o direito com a arquitetura? Eu sempre falo para cliente meu aqui. Isso. Eu uso muito isso. Para o advogado e nem para o arquiteto podem mentir. Sim. Se o cliente senta à minha frente, vamos lá. E nem para o padre, né? E nem para o padre. Mas aí, nem para o pastor. Mas ainda releva, né? O cliente vem contar uma história para mim das necessidades, das dores que teve, para eu poder projetar algo para ele. No seu caso, ele vem contar as histórias para você poder defendê-lo em tal situação. Sim. É isso? Então tá aqui o paralelo. Se ele vem e conta uma história para mim e me enche de mentiras, ou não, inverdades... O projeto é contaminado. O projeto é contaminado e eu posso quebrá-lo financeiramente. Porque se ele não falar para mim qual ele tem para gastar, a margem que você pensa em investir nessa obra, porque muitos escondem, Zé. Muitos escondem, é um erro isso, mas porque entende que, putz, se falar 1.000, o cara vai gastar 2.000. Não vai. Eu acho que um bom profissional, falando dos dois lados, ele vai ouvir a verdade sua e a verdade sua vai ser transformada naquilo que você busca. Perfeito. Pelos caminhos técnicos e práticos que o profissional que está ali, que no meu caso o arquiteto, eu vou levar para ele aquilo que ele quer, de fato e de verdade. Então, não minta. Porque se ele mentir para o advogado, então, se ele mente para o arquiteto pode quebrá-lo. Se ele mente para o advogado pode prendê-lo. Sim, né? E trilha um caminho totalmente errado em função da mentira. Vamos lá, eu matei? Matei, doutor. Eu dei um tiro na cabeça dele, dei um tiro no pé, pega um amigo nosso que a gente conheceu, eu dei 23 tiros no cara e vai falar que deu 23 tiros no cara e acabou. Daí você vai usar dos seus elementos para defender. Os advogados criminalistas, Márcio, eles têm vou falar um slogan, né? Mas uma regra. Doutor, eu dei 23 tiros e matei o cara. Passei a caminhonete por cima. Passei a caminhonete por cima. Não, você não deu 23 tiros e você não matou o cara, não passou com a caminhonete. Falaram que você fez isso. Não. Mas peraí, e se falaram... Mas primeiro você contou a verdade para ele. Isso, aí para ele poder depois, com as estratégias, fazer. No meu caso, com as estratégias. Eu quero um mármore espanhol. Ficou até vermelho, cara. Isso, eu quero um mármore assim, assado, porque eu sonhei em ter na minha casa. Meu cliente, vamos lá, esse mármore custa mais do que o meu carro. Sim. Mas você quer isso? Eu vou trazer algo que remeta a isso para você com um custo adequado ao seu condomínio, porque não adianta nada você construir uma casa de 10 milhões ou uma casa num condomínio vale 2. Então Exatamente. Popularmente, né, gastar dinheiro com defunto ruim. Exatamente. Então é isso, aí a gente traz para o cliente aquilo que ele espera. E você, do seu lado, então por isso que essa é a minha analogia. Mas você sabe que você falando aí agora, fazendo o seu comparativo entre eu sou muito mais intelectual, né, José? Não, sou muito mais intelectual e objetivo. É que advogado gosta de falar. De dar voltas. Não, eu gosto de falar bastante. Mas você sabe que você falando isso agora, nós nunca falamos sobre isso, né? Nunca perguntou, ô Márcio, o que você entende, o que eu não entendo? Cara, eu remeto as nossas tratativas na construção da minha casa do Portal do Sabiá, que nós começamos do zero, e as reformas que eu fiz no meu escritório. Você sempre dizia para mim assim, Ziel, o que você tem para gastar aqui? E eu dizia para você, Márcio, objetivamente, né? Eu aguento tanto. Mas
pelo amor de Deus, né? Vamos fazer um negocinho melhor. Aí, Josué, mas melhor? Vamos comprar alguma coisa, vamos fazer uma decoração. Mas a gente sempre teve uma sintonia, porque eu sempre disse para você, olha, eu posso gastar tanto. E mesmo assim, quando eu podia gastar mais, a gente buscava algo melhor no aspecto qualidade. Sim. Quando eu podia gastar menos, a gente buscava algo com qualidade, mas que me dava a mesma satisfação. É isso aí. Né? Eu acho que o resultado final, para mim, como arquiteto, para você como doutor do direito, é a satisfação do resultado final. Exatamente. Perdi uma ação, mas perdi dentro de uma questão correta, legal. Difícil dentro de um você, contexto fático, jurídico difícil. Aí você falou, eu já tive vários. Falou no direito, eu não ia achar essa palavra. É contexto fático jurídico. Não sei nem quem é o fático, quem é esse cara? existe uma regra, uma regra processual, né? Uma fala, me dê o fato que eu te dou o direito. Então você conta uma história, o juiz entende, se faz a produção das provas e ele te dá ou ele não te dá o direito, né? Então, conjunto probatório fático, jurídico. Então Mas você vai aprender, porque eu dou uma aula para você disso aí. Você sendo um bom professor, né, pô? Você sabe que vou revelar aqui para o seu público Você falou lá dos primórdios, né? Você era goleiro. Eu era volante, jogávamos no estádio de Votorantim. Travamos algumas batalhas ali no bom sentido. Ganhei todas. Meio frangueirão. E quando jogava na linha, batia até na avó, se tivesse. Eu era goleiro e centroavante. Batia até na avó, se quisesse. Kaique, seu filho, que diga. Pelo amor de Deus. Antigamente eu batia no filho dele. Ele era um pouco mais baixo. Agora não batia mais. Batia cotovelada aí, cheio de querer marcar, batendo, apanhava. Mais. O moleque agora deve estar com uns 2,7 m, mais ou menos. Não, de altura por 1,5 m de largura. Tá jogando onde? Tá jogando profissional, jogador profissional. Tá no Independência do Rio Branco. Eu estive lá com ele do dia 13 ao dia 20, com ele, com a minha nora, a Rafa Gomes, né? Mas tá feliz. Kaique é uma figura de Deus, é um menino... Eu não conheço igual, eu considero meu filho, viu? Porque é realmente eu tenho um carinho enorme por ele. E ele tem por você, da mesma forma, né? Como eu falei dos seus filhos no início, que eu carreguei no colo e eu vi crescer Felipe e Sofia. Já falei isso para você várias vezes, não foi uma. Já falei para a Kátia, sua esposa, uma pessoa magnífica, que foi um dos pilares e continua sendo na sua ascensão e crescimento profissional e convivência, enfim, uma mulher que a gente tem que aplaudir. Sim. E os seus filhos também, Felipe e Sofia, já falei isso para você várias vezes, não estou falando isso aqui agora para fazer qualquer média, são meus filhos. Eles adoram você. E eu os amo da mesma forma e sempre digo, né? Se um dia eu não estiver aqui nesse mundo, eu sei que o meu filho vai ter um segundo pai. Vai estar embaixo da minha asa. Se você não estiver aqui... Da nossa, né? Se você não estiver aqui, os seus filhos terão o mesmo comigo. Que bom que isso fique registrado. Eu já te falei várias vezes. Mas eu vou fazer menção a um fato que eu vivi com você uma vez. Eu não vou falar de quem é o imóvel, mas você estava construindo uma belíssima casa no Tivoli, ao lado de onde você mora. Já veio a história do chinelo havaiano. Olha lá, exatamente. Essa foi boa. E isso marcou na minha vida, porque... Isso é uma coisa que eu aprendi com meu pai, cara. Então, mas nós fomos lá e você falou para mim assim, como várias obras suas, né? Você às vezes me convida, vamos lá para você dar uma olhada comigo, vamos tomar um negócio ali, bater um papo e tal. Quando a gente tem tempo, lógico, né? Você e eu. Jogar um pouquinho de conversa fora. E nesse dia você falou assim para mim, vamos comigo no Tivoli, que eu estou fazendo uma casa lá que é um espetáculo, eu quero que você veja. E nós fomos lá. Chegamos lá e tal, tinha um pedreiro, eu não sei. E ele falou para você assim, Márcio, não estou conseguindo acertar aqui o negócio do revestimento, que na época a gente chamava de azulejo, né? Isso. E aí você falou, mas por quê? Não estou conseguindo rejuntar e tal.
você pegou e falou para ele, você tem um chinelo Havaianas aí? Ele falou, tenho, é o meu. Você falou, dá um pé para mim. Ele deu um pé e eu fiquei só olhando. Falei, o que o Márcio vai fazer com um pé de chinelo Havaianas, né? Você pegou o chinelo dele, pegou uma faca, cortou o chinelo no meio. Eu olhei aquele e falei, meu Deus do céu. O cara vai brigar com ele. Eu falei, o cara vai embora hoje de ônibus descalço. Aí pegou o chinelo Havaianas dele, metade veio lá e rejuntou para ele. Falou, é assim que faz. O cara falou assim, mas e o meu chinelo? Sei lá, depois você compra outro aí. Essa era uma estratégia que eu aprendi com meu pai, porque antigamente, nessa época, eles rejuntavam o revestimento, o piso, azulejo. Chamava azulejo na época, piso. Eles passavam a massa numa espátula metálica ou numa desempenadeira metálica e passavam no chão, entre uma fresta e outra do piso. Isso é o rejuntamento. E o que acontecia com isso? Com os pisos, a evolução dos pisos, vieram tudo brilhante, né? Aquele negócio todo, na época. E aí ficavam todos os risquinhos, né? Da arenosa ali do negócio, ficava aquele risquinho, porra. E a casa realmente era de altíssimo padrão. Falei, não pode fazer um negócio desse, maravilhosa. Né? Aí ele questionou e eu falei. Falou, olha, usa o chinelo havaiano por cima de borracha, passa na frestinha e tava tudo resolvido. Isso é coisas do meu pai, lá do passado, que eu via ele fazer e trouxe para... Hoje já tem, não é mais chinelo havaiano, mas é um pedaço de borracha quadrada. Entendi, mas é borracha. EVA. É borracha. Tá vendo? Eu poderia ter patenteado o chinelo havaiano para rejuntar, mas não quis. Deveria. Porque eu achava que era muita evolução dos tempos, não, né? Era muito caro na época, então. Né? Patentear isso aí ia ficar muito caro. Jesuel. Olá, meu amigo. Hoje você está juiz de alguma coisa aí, do esportivo? Não. Na realidade, eu estive à frente por 2 gestões, né? Junto ao Tribunal de Justiça Desportiva de Sorocaba. É um braço da antiga SEMES, Secretaria Municipal de Esportes, que hoje chama-se SEQUAV. Né? SEQUAV hoje é dirigida pelo Vitor Hugo Tavares, um irmão, um grande amigo. Ele tem um apelido. Vitor Mosca. Vitor Mosca. Vitor Mosca, E eu estive à frente da Secretaria Municipal de Esportes, do Tribunal de Justiça Desportiva. Mas você foi alguma coisa, você trabalhou na Secretaria, na Prefeitura de Sorocaba? Trabalhei. Na realidade, nos 3 últimos meses, outubro, novembro e dezembro de 2020, da querida doutora Jaqueline Coutinho, prefeita, eu fui secretário de Relações Institucionais e Metropolitanas dela. Então, fiquei 3 meses como secretário, aí ela perdeu as eleições automaticamente, é cargo de confiança, fui exonerado e continuei minha vida. Mas fui durante 20 anos presidente do Tribunal de Justiça Desportiva. O que é o TJD? É um grupo de advogados nomeados por mim, e a minha nomeação vem do secretário de esportes, né? E me honra, porque vários secretários de esportes passaram e todos eles mantiveram a minha nomeação. Então é sinal que o trabalho era e continua. E continua sendo bom. Né? Hoje quem preside é o Dr. Tiago Flório. Eu falo às vezes que é um filho que eu tenho. Eu trouxe para o TJD, ele se preparou para ser presidente do TJD e hoje representa muito bem. Que bom. Então é um grupo de advogados que fazem os julgamentos de todas as questões relacionadas ao futebol, tudo aquilo que é promovido pela SEQUAV. Promovido pela SEQUAV através da Prefeitura Municipal de Sorocaba. Agressão, briga, invasão de campo, questões relacionadas ao futebol de salão, toda e qualquer atividade desportiva que é patrocinada pela SEQUAV e que há uma determinada situação que exige uma punição, é feita uma denúncia e o TJD avalia. Então, eu fiquei durante 20 anos lá. Bacana. E voltando à prefeita, o meu período de serim, né, que a gente chamava a minha secretaria, eu tive uma honra muito grande. Em 60 dias de secretariado, infelizmente ou felizmente para a cidade, né, a gente tem um lado, mas que é o bem da cidade. Lógico, a gente tem um lado político, mas que é o bem da cidade. Em 60 dias, eu fui nomeado por ela como
coordenador da equipe de transição, Ah, né? que legal. Eu me lembro dessa época. Então eu tinha uma missão de Fazer a conexão transmitir para o governo futuro, Rodrigo Manga, à época, tudo aquilo que eles necessitavam de informações para poder continuar gerindo as secretarias. E eu, graças a Deus, eu tinha 30 dias, eu fiz em 20. E agradeço, porque eu tive a colaboração, apesar de novo na prefeitura, de todos os secretários. Interessante isso. Né? E como eu digo... Isso é o poder seu de ser amistoso, né? Eu, assim, a gente conhece pessoas por aqui, pela cidade, pô, mas aquele tem inimizade com aquele. Eu nunca ouvi aqui diante de você, nunca alguém fala, pô, Jesuel é isso, é aquilo, no sentido negativo. É sempre no sentido positivo, no sentido, pô, o cara do bem, é o cara que sabe tratar o direito, sabe tratar o humano. Eu até, em algumas indicações que eu faço para você, eu falei, vai lá que ele resolve o seu caso. Por bem ou por mal, ele vai resolver, porque ele vai achar um caminho consciente para que chegue num resultado ideal. Então, isso é o que eu falo e vejo de você por aí, por isso que, de repente, você chega nesse patamar onde você está me contando. Ah, não, mas quando eu digo que a gente participa de um grupo político, mas não significa que você não torça pelo seu adversário. E eu vou dar 2 exemplos para você muito claros. Eu participei da minha primeira eleição como adversário, o doutor Antônio Carlos Delgado. A minha segunda eleição como adversário, Alexandre Guzuco. Eu perdi as duas pelo mesmo percentual de votos. Tá? O Alexandre, um dia, numa solenidade que teve na OAB, Alexandre Guzuco, ele vai se lembrar disso, é um grande amigo, ele disse para todos ouvirem, ele me chama de Ziel, porque é um cara que, hoje não mais, por conta dos afazeres, família, não frequenta, mas frequentou a minha casa quando eu morei em Araçoiaba, é um amigo. Ele disse, eu queria deixar claro para todos que eu e o Ziel fomos adversários políticos. Porém, um dia fazendo campanha na Rua 15, ele de um lado e eu do outro, nós nos encontramos, nos cumprimentamos e seguimos a vida. Doutor Antônio Carlos Delgado Lopes, a primeira eleição minha foi meu adversário. Há uns anos atrás, ele apoiava um grupo, eu apoiava o mesmo grupo. Nos tornamos aliados. É isso aí. Tá? Então, até vida, hoje, né? O governo hoje, antes Rodrigo Manga e hoje senhor Fernando, eu estou junto com este grupo também, independentemente se eu pertenço ao partido A, B ou C, porque eu acredito que é o bem da cidade, é o bem do povo. E quando a gente une forças para fazer o bem, a gente vem naquela regra que eu sempre disse para você e prego pelos 4 cantos da cidade. Nós viemos ao mundo, Márcio, para servir, não para ser servido. Porque todas as vezes que a gente serve a alguém, independentemente de qualquer situação, e serve sem interesse, o homem lá em cima nos abençoa. É isso aí. O homem lá em cima nos abençoa. Então eu tenho isso como regra de vida. Eu me considero uma pessoa que muito abençoada por Deus. Mas por quê? Porque eu venho de uma família de princípios. Meus pais foram meus exemplos e continuam sendo. Sim. Então, eu aprendi que a gente tem que servir. E quando você serve, o homem abençoa. Por isso que eu me considero a matemática mais simples do mundo. Me considero um cara abençoado. Faça o bem que não tem como, né? As coisas fazer bem e receber mal, né? Não, embora tenha, né? Como diz meu filho, o Kaique tem uma regra muito clara. Ô pai, não tem como plantar melancia e colher filé mignon. É isso aí. Exatamente isso. Para fechar, qual é a sua visão do nosso cenário atual, dessas brigas políticas que está tendo lá em cima, lá no Poder Judiciário? Tá. Eu sou uma pessoa, Márcio, que eu falo
o que eu entendo, mas acima de tudo, aquilo que eu penso, tá? Nós não temos hoje... Estamos falando aqui sem partido algum. Exatamente. Se é direita, esquerda, não, centro. não, Nós estamos falando fatos da realidade do nosso governo. Eu não vou falar para você politicamente. Isso. Não, porque politicamente eu tenho as minhas visões. Eu vou dizer para você o aspecto daquilo que se vê no direito, né? Quando o atual presidente Lula foi preso lá atrás e tal, existiu todo um movimento para que isso acontecesse. Movimento político e um movimento jurídico. Hoje, o que nós temos é simplesmente a devolução do que foi feito ao Lula. Aquilo que foi feito ao Lula, nós não, o Supremo Tribunal Federal, né, está fazendo em relação ao Jair Bolsonaro. Eles estão devolvendo a mesma moeda. A mesma moeda, tá? E por que eu digo para você isso, Márcio? Eu acho inadmissível o doutor Cristiano Zanin, que foi advogado do Lula a vida inteira, ser promovido a ministro. Isso, para mim, é uma afronta. Uma afronta. Para mim, é uma afronta à democracia, para mim, é uma afronta à lei, é uma afronta ao ser humano. Ao AB, de um modo geral. Só que, infelizmente, eu acredito que não se repudie isso da forma como deveria, com ações, tá? Então eu vejo hoje um cenário político extremamente sujo e tendencioso. Tá? Nós temos hoje um ministro que, na realidade, quem governa não é o Lula, quem governa esse país hoje chama-se Alexandre de Moraes. Ele e todo o seu grupo, todo o seu colegiado. Porque nós sabemos, quem tramita no direito, que, como via de regra, quando um ministro decide, todos os demais acompanham. De vez em quando, mas o ministro tal divergiu daquele voto. Você pode ter certeza, Márcio, é jogo combinado. É uma jogada política, né? Uma jogada política. Tá? Eu ouvi uma vez de um ex-desembargador, numa palestra que teve numa instituição em Sorocaba. Ele já era ex-desembargador. E ele foi taxativo em dizer a nós que estávamos ali que os votos dos julgamentos no Tribunal de Justiça eram combinados entre os desembargadores no café, no almoço, no jantar, então, mas aí, numa sala. Esse ponto é um descrédito total para o direito, não é? Total. O Poder Judiciário, para mim, ele precisa passar por uma revolução. Então, resumindo, o direito não está sendo feito. Não. Direito. A lei não está sendo aplicada ao rigor que ela deveria ser aplicada. Ela está sendo aplicada ao bom senso, não é nem bom senso, não existe. Ao meu desejo. Ao bel prazer. Ao bel prazer. Ao desejo, a lei, eu vejo o Supremo Tribunal... Mas e as contestações disso, que deveria ter? Não tem poder? Sabe por que não? Por uma razão muito lógica. O juiz de primeiro grau, quando eu digo juiz de primeiro grau, o juiz aqui de Sorocaba, ele decide, estou exemplificando, sim, pelo amor de Deus, sim. Ele decide de uma determinada forma. A lei permite que você vá até onde? Tribunal de Justiça, segundo grau, segunda instância. Chega no Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça entende de forma diversa. Dependendo da situação, eu consigo chegar até o Supremo Tribunal Federal. Só que no Supremo Tribunal Federal, o que acontece? Esse tipo de situação. Politicagem. A política entra e acaba desvalorizando o profissional até que vem de toda a batalha. E eu digo aqui, para todos ouvirem, a política e a politicagem, ela existe no Poder Judiciário como um todo. Que loucura, todo, infelizmente.
Então eu falo, eu tenho um amigo que chama-se Márcio Vieira Escanhoela. Ele é proprietário da GAT Imóveis. Tá convidado nosso para. Opa, traga, que é uma falar pessoa. Um pouquinho aqui. Traga. É um amigo, é um irmão, né? E ele disse uma frase uma vez para mim. Eu já dou assessoria para a empresa dele há, acho que talvez 2 anos, há 30 e poucos anos. Ele disse uma frase uma vez para mim. Jesuel, eu não advogo mais, porque para advogar não há necessidade de somente conhecer do direito. Tem que ter mais uma coisa. Eu falei, o que é, Márcio? Estômago. E realmente, eu já me deparei com situações que muito claras e evidentes. E os tribunais reformaram por quê? Por influência. Terrível por isso. Amizade. Isso é terrível. Então, isso aqui. E se você trouxer aqui qualquer profissional do direito que tenha Só para antecipar, quem está convidado para vir aqui é Jaime Valmer Freitas. É uma pessoa. Dr. Jaime Valmer Freitas. De uma índole absurda, uma pessoa de um coração maravilhoso. E, como eu falei do Dr. Paulo Belotti, eu digo dele, um trato com os advogados fino por N situações. Quando advoguei na área criminal, que hoje eu não advogo Ele mais é da na área criminal, criminal, né? Área criminal. Estive no gabinete dele, me chamava pelo nome. Ô, doutor Jesuel, sempre, né? Cabelo bem arrumado, bem alinhado. Ô, doutor Jesuel, doutor Jaime, eu aguardo. Que isso, doutor Jesuel? Pode entrar. Às vezes ele estava no meio de uma audiência. Doutor Jesuel, vem cá, o que o senhor precisa? E assim, olha, me arrepia falar dessa pessoa. Porque doutor Jaime Valmer de Freitas, para mim, é um exemplo da magistratura. Um exemplo, tá? Um exemplo da magistratura. Que bom saber. É uma pessoa muito querida. Quando você vier aqui, pergunte para ele de uma passagem que ele teve uma vez, que eu tive um cliente, fui despachar com ele, falei para ele, doutor, se o senhor não deferir o meu pedido, meu cliente vai ser preso hoje. Não vai, doutor. Falei, vai, excelência, por um outro processo. Não é uma situação que eu não me recordo direito. E ele morava, se eu não me engano, ali na Vila Santana. Ele falou, doutor, se ele for preso, o senhor pode ir lá, que eu mando soltar. Pois aconteceu. Eu fiz um pedido de liberdade provisória, se eu não me engano, relaxamento da prisão na época. Eu fui despachar na porta da casa dele. Depois ele me atendeu, deferiu o pedido que eu fiz. Ainda na época, o delegado de plantão na seccional, na Geral Carneiro, eu não me lembro quem era, ele falou para mim, doutor Jesus, a hora que o senhor chegar lá, liga e põe ele para falar comigo. Olha a situação. Mas é isso que é o relacionamento, mas olha a situação. A confiabilidade. Que interessante. Sim. Não é só relacionamento, é confiabilidade. Pois eu cheguei e coloquei o delegado para falar com ele no telefone. O delegado falou, doutor, o senhor me perdoe, doutor Jaime, mas como que eu vou saber que é o senhor? Aí ele falou, não, doutor, pode ficar tranquilo, o doutor Gisol está aqui, daqui 10 minutos ele está. Ele despachou, me deu na minha mão, pois eu cheguei lá, apresentei para o delegado falou assim, eu não acredito, doutor. Eu falei, então, doutor, não lembro quem era o delegado, falei, então, isso aqui, doutor, é uma postura de um juiz que tem palavra. E eu lembro, Márcio, de forma muito clara, que ele, no dia, eu liguei para ele estava em São Paulo, jantando com a esposa. Ele falou, doutor, estou voltando para Sorocaba, daqui 1 hora eu estou aí. Eliane ou Elaine de Freitas, ela é decoradora. Eu não lembro o nome. Elaine de Freitas. Mas o dia que ele estiver aqui, e se ele estiver assistindo, ele vai lembrar dessa história. É isso tudo que você está contando, é retrato do quê? Da confiabilidade, daquilo que você construiu na sua história. E você pode chegar hoje, você conversa com um e pede alguma coisa ou alguma interferência e você consegue abrir portas, né? Isso eu trago para mim também, porque eu vim na minha carreira junto, na mesma época, inclusive você, e construí esse patrimônio
Patrimônio que eu falo é de idoneidade, patrimônio Sim. de potência profissional, Sim. que eu consigo coisas... Respeito e pedir coisas para alguém da prefeitura, seja lá da classe de portaria até a mais alto cargo, e a gente ter acessos. Sim. E isso não é só a questão da presença do nome do profissional Márcio ou do profissional Jesuel, é do que a gente fez como história, porque as pessoas abrem portas para aqueles que têm uma história. Sim, né? E fecham também para quem... E fecham para quem não tem uma história mal contada, né? E aí eu trago para minha história mal contada um pouquinho para falar que a sua casa do Portal do Sabiá, quando eu projetei, e o seu escritório, quando eu projetei, todo projeto meu tem que ter uma história. Uma história para contar. Essa é a leitura que eu faço dos meus projetos e por isso que você tão fala bem do seu escritório, da sua casa, porque eu acho que ali tem uma história de vida. Né? O projeto Total. tem uma história de vida. Toda a minha vida e está aí nos dois. Eu venho de novo para a relação direito e arquitetura. O direito também tem que ter uma história de vida, uma história bem contada, uma história real para que você consiga vencer as analogias aí da história. Tenho certeza disso, tenho certeza, a maior certeza do mundo. E eu digo para você que eu dizia, né, falando em profissionalismo, quando eu dava aula na Unip, depois eu esqueci, eu fui para o CEUNSP em Salto, fiquei 1 ano lá, depois eu resolvi cuidar só, magistério é algo muito gostoso, eu gosto muito, eu gosto do... Você se dá bem com pessoas, né? O pessoal que está nos assistindo deve perceber que eu gosto de falar. Falando. É um falastrão. Não, Ele gosta de falar. Não, mas eu penso que nós temos que, em primeiro lugar, ter espontaneidade. Sim. A gente só fala daquilo que a gente conhece. A gente só dá... Eu costumo dizer na minha vida que advogado não acha. Não pode achar, tem que pensar, né? O advogado tem que entender. Pensa, na minha é assim, eu não acho. Eu entendo. Eu penso e eu entendo. Então, eu dizia, quando professor, que você nunca pode atender um cliente e falar assim, senhor, deixa a documentação aqui, que eu vou pensar no seu caso e amanhã eu lhe respondo. Entender o seu caso. Eu tenho que entender o seu caso, aplicar a lei a ele e... A gente nem sempre ganha. Nem sempre. Né? A gente, às vezes, dá para o cliente o que ele quer, 100%. Ou, às vezes, você ameniza a dor dele. Sim. Eu já tive N situações na minha vida que eu amenizei a dor porque eu dizia para o cliente que aquela situação eu não ia obter o êxito. Né? Eu tenho uma regra muito clara. As pessoas que vão no meu escritório, eu sempre digo, eu não vendo terreno no céu e muito menos em alto mar. Porque as pessoas, quando buscam o direito, buscam o advogado, elas querem uma resposta imediata. E a resposta não está com você, né? É o seu trabalho que vai tentar convencer lá o cara que vai julgar, que ainda tem esse negócio que uma vez você me falou e me deixou extremamente irritado com o direito. É entendimento do juiz. Que entendimento do juiz. A lei não é para ser cumprida, mas ele entende desse jeito e está julgando desse jeito. Mas acontece isso lá em cima no nosso Poder Judiciário. Sim, né? Mas é justamente o que eu disse para você no início da nossa fala, Márcio, que as leis mudam por conta das defesas de teses dos advogados. Por isso que quando você falou da analogia entre direito e arquitetura, eu te disse isso. O advogado também é um criador. Sim. Criador de teses. É uma tese. Sim, de teses. Vou defender essa tese. Exatamente. E aí aquilo... Pô, mas por que não? Por que não? Pode fazer isso. Em direito, Márcio, 1 mais 1 não é 2. É 3, é 4, é 1,5, é 0. Né? Então, eu tenho isso como regra. Por isso, o bom profissional se destaca. Né? Aquele que está atuante... O que está ligado, focado no que tem de novo. Sim, isso é muito importante. Eu acho que é isso. Hoje Fala um pouquinho, só queria saber o escritório seu de advocacia, Jesuel Gomes... Sociedade Individual de Advocacia. Sociedade de Advogados, tá. Individual.
Não é sociedade de advogados. de advogados. Não, eu tenho Tá. colaboradoras lá. Mas é um escritório de advocacia que você tem uma equipe que trabalha lá e tal. Perfeito. Qual é o ponto atuante? Atuo nessas áreas. Área civil. Agora você vai vender seu peixe aí, cara. Agora é a hora. Agora é a hora. Quem estiver precisando de advogado, o chame. Esse é o problema. O meu escritório, Márcio, ele atua na área civil de um modo geral. Civil e família, de um modo geral. Tudo aquilo que é ligado à área civil, tudo aquilo que é ligado à área de família. Resumindo, porque eu sou leigo. Tá. E eu, ali também Quando os a gente leigos fala estão. da área Civil é uma ação indenizatória, uma trabalhista também não? Não, trabalhista já é uma outra área, mas que o meu escritório atua também. Tá. Quando você fala de área civil, modo geral, tá. Ação indenizatória, você sofreu um acidente, uma indenização, você tem um processo que você pretende entrar contra o Estado, contra o município. Contra uma empresa. Contra uma Isso empresa, é civil. Mas eu sei. Âmbito eu estou querendo deixar mais, igual o Silvio Santos. Ele fazia umas perguntas assim, né? 2 mais 2 dá quanto? Pelo amor de Deus. Mas ele fazia de forma didática. Sim, vou dar um exemplo. Você está com um problema aí de um vizinho que invadiu o seu terreno. É um processo da área civil. Tá? Okay. Tudo que envolve. A área de família, divórcios. Filhos, paternidade, briga de patrimônio, inventários, área civil. Área trabalhista, eu atuo no meu escritório. É a área que você atua. Também. Contra empresa ou defendendo, eu atuo dos dois lados. Eu digo que eu sento tanto do lado do empregado, você faz como eu sento do lado do empregador. Consultoria empresarial. Faço. E também atuo em prol do empregado quando eu entendo que é justo. Entendi. Né? E na área imobiliária. Direito imobiliária, que é assessoria às imobiliárias, contratos de locações. Exatamente, ações de vendas de imóveis, despejos. Tudo. Tanto legal. É que... Criminal você não faz? Não atuo mais, Márcio. Quando eu tenho um cliente numa questão criminal, aí é o que a gente busca. Como na questão tributária, a gente busca os parceiros. Então, o meu escritório é contratado, porque quando você vem no Márcio Pedrico Arquitetura, você quer falar com o Márcio. Sim. Quando você vai no escritório do advogado X, você quer falar Dr. Jesuel Gomes. Você quer falar com... Vender seu peixe, você tem que falar o seu peixe agora. Você vai no escritório do Jesuel, apesar da capacidade, da competência das advogadas, equipe e tal. Né, a doutora Isabelle, a doutora Andresa, você não quer... todo o seu staff, mas você a quer pessoa o vai buscar seu o advogado, Jesuel. Isso. Ele quer ouvir de você. Exatamente. Isso é o grande problema que eu vejo, e eu não vejo como problema, estou falando problema, mas não é. Quando eu venho montar o meu escritório, isso lá em 2000, Márcio Pedrico Arquitetura, pronto. Sim. Aí eu vejo os escritórios de amigos aí, escritório de arquitetura Alfa. Beleza, eu falei um aqui, aleatório, mas nem existe, acho que esse nome aqui. Alfa. Quem é o Alfa, né? Sim. Tá lá, então, quer dizer, facilita um pouco mais essa questão da pessoalidade, sim, né? Sim. Mas fica meio vazio, né? E aí me traz de novo, Márcio Pedrico Arquitetura, até na época, quando eu crio isso, eu fiz uma assinatura que era uma fonte que existia. Aí depois eu passo o meu nome por uma fonte assinada, que é essa que a gente está aqui. Sim. Isso é a minha assinatura. E então, quer dizer, você está comprando a assinatura, você está contratando a assinatura. Perfeito, e é o Márcio. Porque eu percebi que ao longo do tempo eu não conseguia desvincular Márcio Pedrico Arquitetura e Interiores do Márcio Pedrico como pessoa física. Sim. As pessoas me tratavam da mesma forma, viam no supermercado, meu arquiteto ali, meu arquiteto... Né? Então acabou. Então é isso que eu falo do Jesuel Gomes, que a gente no início lá, a gente dividiu, né, em dois personagens, o Dr. Jesuel e o Ziel, que para mim é uma unidade santa, diga-se de passagem, brincadeira, mas é isso, é uma pessoa só. Né? É difícil desvincular. O que traz para a gente uma certa grande responsabilidade, que nossa social, da vida que a gente tem, da vida que a gente leva, né, dos caminhos que a gente toma, dos erros e acertos, isso tudo é avaliado pelo grande público que nos vê hoje como homens de sucesso, como profissionais de sucesso, você na sua área, eu na minha, e assim a gente segue.
Dentro do contexto de que você elencou, civil, trabalhista, qual é o outro? Imobiliário. Imobiliário. São 3, não tem mais um? 3 áreas, 3 áreas. Tá, dessas 3, qual... Essa é a pergunta para fechar o negócio, hein? Lá vem a bomba. Qual é que você escolhe e você tem mais prazer em trabalhar e atuar? Ou não existe isso? Para facilitar a sua resposta. Não, eu vou fazer igual jogador de futebol agora. Quando você pergunta pro jogador assim, quem foi o melhor técnico na sua vida? Aí ele fala, puxa, é difícil. Não, eu vejo assim, para mim, como eu falei para você, né? O advogado na cidade de Sorocaba, de um modo geral, é a regra. Ele atua em várias áreas, tá? Várias frentes. Várias áreas. Por exemplo, eu não atuo na área previdenciária, mas eu tenho parceiros que colaboram com isso. Colaboram comigo. Isso. Eu, no início de carreira, advoguei muito na área criminal. Mas por exemplo, falando aqui, eu confio no Dr. Jesuel. Não conheço ninguém da área X, de previdenciário. Eu vou precisar, quem eu vou fazer? Você vai até o meu escritório. Dr. escritório. Jesuel, eu preciso que você trate disso aqui para mim. Beleza, você vai trazer o caso para você. Exatamente. Vai entender esse caso para você junto com o seu parceiro. Exatamente. É isso? Mas aí, assim, falei bem? Posso ser contratado por você lá como gestor de negócio? Pode, à vontade. Então, tá. Mas é assim, esse profissional que eu trago, primeiro, ele é escolhido a dedo. Por quê? Ele vai representar o meu escritório juntamente comigo. Isso aí. Então, todo o processo daquele caso que eu não estou fazendo a gestão jurídica, mas eu estou fazendo a gestão pessoal e profissional. Então, aquele advogado, ele é meu parceiro, ele trabalha junto comigo. Tudo aquilo que ele faz, ele me manda, eu avalio, nós discutimos para daí atender o cliente. Então, essa é a tônica do negócio. A tônica do negócio. Quanto à questão das áreas, gostar disso ou mais daquilo... Qual você prefere? Não tenho, Márcio. Do fundo da minha alma, não tenho. Não tem? Não tenho. Você quer fazer uma pergunta para mim? Todo mundo faz essa pergunta, eu respondo ela na lata. Eu sei o que você quer que eu te pergunte. Por que eu digo para você, e eu vou voltar àquilo que eu falei, porque para mim o cliente de 1.000 e de 1 milhão tem o mesmo tratamento. Sim, sem dúvida. Eu tenho que dar a mesma atenção, eu tenho que dar o mesmo respaldo e a mesma resposta final. Então por isso que eu não escolho se eu vou advogar para uma empresa ou se vou advogar para o empregado. Se eu vou advogar no direito imobiliário, no civil ou no trabalhista. O que importa para mim é aquilo que eu disse, dar a satisfação final ao cliente. E muitas vezes você não dá a satisfação final imediatamente, mas você dá o conforto que ele precisa. Ontem, eu não vou dizer nome, mas ontem... Vou entrar nessa resposta. Tá. Eu vou responder para você essa fala sua aí. Ontem ou antes de ontem, eu fui contratado por um cliente seu, no qual ele tem uma ação contra um profissional da área da arquitetura, na qual eu vi um êxito absurdo dele, que eu acho que o conforto chegou para ele ontem. Não é isso? A sua fala. É isso. Mas ontem eu atendi um casal no meu escritório, através de uma indicação, porque os meus clientes não são aqueles que passam na rua, olham a placa e acham bonita. 95% são indicações. E quando você tem prosperidade através de indicações, significa que o seu trabalho está no caminho certo. Ponto. E ontem eu tive uma indicação de um casal de clientes que veio de São Paulo por uma questão imobiliária. E eu conversei com eles durante 15 minutos. E em 15 minutos, eu dei para eles 50% da satisfação que eles queriam. Por quê? Eu fui objetivo, eu fui sincero, eu organizei aquela situação que para eles estava assim, ó, para lá, né? O senhor não dormia, a senhora não dormia. E quando eu assim dei uma solução e os encaminhei, os encaminhei para isso e para isso, o que eu ouvi foi, doutor, estou muito satisfeito, porque eu tenho com o meu cliente, Márcio, com o meu cliente,
nos meus atendimentos, a linguagem mais simples que você pode imaginar. E eu dou alguns exemplos. Se eu chegar num médico e ele começar a falar tecnicamente, eu vou sair de lá sabendo menos do que entrou. Se eu entrar aqui na sua sala e você falar tecnicamente e tal, eu vou sair daqui sabendo menos do que eu entrei. Então, acho que o segredo do atendimento e do processo em si é a simplicidade, a direção e a objetividade. É isso aí. Entendeu? É exatamente isso. Isso é o mundo moderno, é a vida. Porque tudo é muito rápido, né? Tudo. É tudo líquido, né? Tudo. Então, a gente tem que usar do tempo, da objetividade e fazer com que a pessoa entenda sim ou não do negócio. É Exatamente. isso aqui. Esse é o caminho que nós vamos tomar. É bem isso, meu amigo. Jesuel, foi um prazer tê-lo aqui. Eu acho que o bate-papo foi bom. Recíproca é verdadeiríssima. Né? Falamos aí dos dois lados. Falamos da vida. Falamos da vida, contando um pouquinho de quem é Dr. Jesuel, representa para o Márcio, representa para a história de Sorocaba e vai ficar para a história, né? Tomara. É isso aí. Tomara. Feliz em vê-lo, viu? Que Deus Nossa, abençoe irmão. muito você. Deus abençoe Tamo nós. junto. Nós, sempre. Valeu.